Eu sou a professora Mariana. Tudo bem com você? Fique de olho na aula, você vai gostar. Primeiro, vamos aprender sobre histórias em quadrinhos. Nossa, quantos personagens legais existem nas histórias em quadrinhos! São fantásticas histórias trazidas em gibis. E você? Aposto que também conhece alguma história em quadrinho, algum personagem das histórias em quadrinhos. Então, pense aí que o meu reloginho vai rodar 5 segundos e você vai lembrar de algum personagem que você já viu ou já ouviu falar de histórias em quadrinhos. Então vamos lá? 5 segundos. Vou falar para você os que eu mais gosto dos personagens de história em quadrinhos. Primeiro, a Turma da Mônica, de Maurício de Souza. E depois, a Mafalda. Quantos personagens legais, não é mesmo? Mônica, Cebolinha, Magali, Chico Bento. Vai lembrando aí comigo. Mas sabe o que vai ter mais nessa aula? Uma convidada. Ela vai montar um objeto que vai fazer parte da história em quadrinhos que eu vou contar. Vai ser muito legal. Ela vai usar a montagem do principal instrumento usado na história em quadrinhos. E ela vai usar a robótica que ela aprendeu na escola. Então, vamos lá? Vou explicar para você agora sobre histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são textos narrativos com diferentes tipos de personagens e elas ocorrem em determinado local durante certo espaço de tempo. Ela é apresentada de uma forma divertida para dar humor. Uma história em quadrinhos, além de ter humor e ser divertida, ela também pode transmitir uma informação ou um alerta sobre determinado assunto, como as campanhas relacionadas a riscos de doenças, aos desperdícios de água, poluição do meio ambiente. Tenho certeza que você já viu alguma tirinha ou história em quadrinhos com esse tipo de assunto. Agora, preste atenção nessas características das histórias em quadrinhos. Elas são escritas dentro de quadrinhos. O diálogo entre os personagens aparecem dentro de balões que podem variar de formato. Os sinais de pontuação são variados. Existe a presença de onomatopeias, que são palavras usadas para representar de maneira escrita um som, um ruído, como o som dos animais, barulhos de objetos, fenômenos da natureza, entre outros. E uma outra característica das histórias em quadrinhos é a apresentação de imagens e palavras, ou somente de imagens. Preste atenção agora nessas características das histórias em quadrinhos. Elas são escritas dentro de quadrinhos. O diálogo entre os personagens aparecem dentro de balões que podem variar de formato. Os sinais de pontuação são variados. A presença de onomatopeias, que são palavras usadas para representar de maneira escrita um som ou um ruído, como sons emitidos pelos animais, barulhos de objetos, fenômenos da natureza, entre outros. Outra característica das histórias em quadrinhos é a apresentação de imagens e palavras, ou às vezes só de imagens. Agora, observe comigo tudo que falei sobre as histórias em quadrinhos. Nós temos balões de vários formatos, pensamento, fala, grito. Nós temos as onomatopeias, temos aí a letrinha Z, que está imitando o som de sono. Nós temos o boom, que é outra onomatopeia. E temos também o sinal de pontuação, aí o sinal de exclamação. Essa é a estrutura das histórias em quadrinhos. Viu? Colorida,
aparentemente divertida e com todas aquelas características que eu falei. Agora você vai ver e ouvir uma história em quadrinhos. Observe como ela está escrita, os personagens, os balões e se tem alguma onomatopeia. Vou ler para você. História de pescador. Primeiro balão. Meninos, vamos pescar em um rio próximo à nossa cidade. Ouvi falar que o rio está para peixe. Vamos logo, pois acho que a nossa pescaria será das boas. Olha o ponto de exclamação nesse balão. Deixa eu explicar algumas coisas importantes na hora da pescaria. E olha que disso eu entendo. Outro sinal de pontuação aí. O pai de Rafa explica vários detalhes sobre técnicas de pescaria para os meninos. Vou pescar um pouco mais à frente. Sigam as minhas dicas de pescador. Não saiam daí e cuidado com o rio. Boa pescaria! Pode deixar, pai. Boa pescaria para você também. Algum tempo depois, acho que ainda é muito cedo para os peixes. Daqui a pouco eles começam a chegar e vamos pescar vários deles. Parece que meu pai também não conseguiu pegar nenhum peixe. Muito tempo depois. Meninos, vamos para casa. Não pesquei nada. Olha a expressão do pai e as crianças todas desapontadas. Não falaram que o rio estava para peixe? Não conseguimos pegar nenhum. Acho que esse rio estava ótimo para os peixes mesmo. E continua, pois eles não quiseram sair de lá. E aí, gostaram? Perceberam a história em quadrinhos? Ela é toda com balões, as expressões que os personagens expressam. Teve parte escrita e parte com imagem. E aqui tem uma onomatopeia. Olha o menininho aqui, ó, dormindo. E aí aparece várias letras Z representando o sono dele, que é a onomatopeia, ok? Agora, para finalizar, vou chamar uma convidada, uma aluna. Ela vai montar o principal objeto que utilizamos numa pescaria. Sabe qual é? Então, fique ligadinho que ela vai te mostrar e ela vai fazer essa montagem com objetos que ela aprendeu a utilizar na aula de robótica. Então, fique ligadinho aí e preste atenção no passo a passo da montagem. Vou montar a vara de pescar.
chegou ao final. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante. Gostou da pescaria?